gente pensa que a resposta está no hoje. Mas muitas vezes a resposta aos nossos problemas está lá atrás. É preciso visitar o passado para entender o presente. Se, num primeiro momento, para Carla falar da mãe, falar do pai, mas o que isso tem a ver com o meu momento, né? Eu quero saber se eu tenho que casar, se eu não tenho que casar, se eu tenho que sair desse emprego, ou se eu não tenho que sair desse emprego. Eu quero é ficar bem, eu já não moro com os meus pais há muito tempo, né? Ela vai falar isso. Então, não tinha nada a ver falar de pai e mãe. Só que aqui é que a gente erra. A nossa base está na nossa família. A base de quem você é, meu filho, minha filha, está na sua família. E é muito importante que você entenda, não importa a idade que você tem, não importa se você já saiu de casa, se você já tem a sua família, se você já está morando em outro país, se seus pais já são falecidos. A sua história começa lá atrás, na história deles. E é por isso que a Carla começa aqui falando sobre a gestação, né, Carla? Porque quando ela entende o início da vida dela, é que tudo começa a realmente fazer sentido, né? Sim. E naquele momento eu não tinha clareza disso. Foi uma obra de Deus mesmo na minha vida, assim, né? O processo ali, a oração. Eu estava numa palestra, num seminário que a comunidade estava conduzindo. Aquele primeiro momento foi uma oração que nos conduzia a uma cura da nossa gestação. Eu não entendi aquilo, eu não sabia o sentido daquilo, a força daquilo. Só que ali Deus já tocou lá no ponto central da minha história, né? E a partir dali eu fui compreendendo, as coisas foram fazendo sentido, eu fui entendendo. Exatamente, assim, né? Dentro de um contexto familiar eu não conseguia me localizar às vezes. E eu achava que eu atrapalhava, né? Eu não tinha clareza disso. Mas no fundo de mim, eu achava que, na verdade, se eu não tivesse nascido, poderia ter sido tudo muito melhor. Isso não era consciente, isso não era claro, mas quando Deus tocou ali, já, né, com a mão dele, naquele momento da minha vida, da minha história, foi movimentando isso, foi trazendo isso à luz, foi abrindo, e eu fui conseguindo trabalhar, identificar, e Deus foi transformando, porque quando você trouxe, Raquel, no livro, eu deixei marcadinho aqui, na página 13, você escreve assim, ó: existe uma serpente tentando distorcer a sua missão e suas escolhas, fazendo com que você desacredite da força que há em você. E era isso, eu estava exatamente vivendo dessa forma, né? Desacreditando de tudo nesse conflito, imersa no conflito familiar, mas sem conseguir compreender. E às vezes é assim que a gente vive, a gente está vendo que as coisas estão dando errado, está tudo um conflito, era para estar tudo bem, mas as coisas não dão certo e a gente não sabe de onde vem. E aí, quando a gente vê, e é isso, não tem como inventar a roda aqui. A gente veio de uma família. Muito provavelmente o conflito está lá, da onde a gente veio, né? Da forma como eu me compreendi da família, é a forma como eu vou me compreender no mundo. Então, eu fui entendendo isso. Dentro de um contexto familiar, eu recebi muito amor ali, mas não era disso que se tratava. Aqueles inúmeros conflitos que eu via, eu achava que muitos deles eram por minha causa. E ali eu fui fazendo compreensões a respeito da minha vida, compreensões erradas a respeito da minha vida. Eu entendi ali que se eu não tivesse, de repente, se minha mãe não tivesse engravidado, de repente, se eu não tivesse ali, teria sido melhor. Então, na minha vida adulta, eu de repente achava assim, gente, eu não tinha que estar aqui? Eu não tinha que estar aqui. Quando eu estava no meu relacionamento lá, noiva, ele queria casar e a gente fazia sonhos e tinha planos, e aí de repente eu pensava, meu Deus, mas eu não vou fazer bem para ele. Não vai dar certo nunca isso.
isso vai dar errado. Eu estava ali no meu trabalho, né? Eu sou fisioterapeuta e a minha primeira especialização era na área hospitalar. Eu trabalhava na UTI e eu amava o que eu fazia, mas eu tinha muita insegurança. Eu não conseguia sentir segurança. Eu era boa no que eu fazia, né? Os meus colegas de trabalho, todo mundo sempre me elogiavam, me colocavam ali, os médicos dos setores sempre me chamavam, então eu sabia que eu era boa naquilo que eu fazia, mas eu trazia sempre essa insegurança muito grande, né? E aqui é importante isso, maravilhoso que a Carla está dizendo. Às vezes a gente tem pensamentos, a gente tem sentimentos, a gente tem crises que a gente não entende. Né? Eu não entendo de onde que isso está surgindo. Às vezes uma pessoa muito forte, muito boa, de repente ela começa a ter uma crise de pânico e não consegue se controlar. E isso é chocante muitas vezes, assim. Como assim que eu não consigo me controlar? Como assim que isso está acontecendo comigo? De onde é que estão vindo esses pensamentos? Por que horas eu quero uma coisa, horas eu quero outra?